Glória a Deus. Bem, ao estudar a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, no meu quarto, no secreto, à medida que eu estudava, o Senhor se revelava a mim de uma maneira muito especial. Era a visão que Deus me dava era de um rio profundo e com águas limpas, ao qual Ele convidava cada um de nós para mergulharmos juntos. E isso não era exclusividade, mas uma vez era que todos nós mergulhássemos dentro desse cenário. Sem pressa, vamos vislumbrar cada condição que há debaixo dessas águas, cada riqueza que há, cada preciosidade. E por isso eu convido os irmãos a mergulharem comigo diante desse estudo. Amém? Graças a Deus. Bem, eu queria refletir com os irmãos acerca dessa introdução. Muitas das vezes nós nos sentimos tão fortes, mas ao mesmo tempo nós somos tão frágeis. É da nossa natureza humana nos sentir dessa maneira. Nós somos seres altamente resilientes, ou seja, seres que têm o potencial de sermos, entre aspas, esticados a condições extremas, mas nós também temos essa característica de nos retornarmos à condição inicial. Nós somos muitas das vezes testados e provados a condições extremas. E isso mostra o quão forte nós somos, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, nós também somos seres extremamente frágeis. Basta uma ligação, uma mensagem, talvez um diagnóstico ruim, para tudo se desmoronar à nossa frente e nós ali nos vermos diante de uma situação muito complicada. Bem, eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está contido em Êxodo, capítulo 3, dos versículos 13 ao 15. Eu estou lendo na NVI. Amém? Graças a Deus. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. É este o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Pai querido, eu quero te agradecer pela sua misericórdia, Pai, porque elas se renovam em nossas vidas dia após dia, Pai. Obrigado pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque as palavras corretas, Pai, na minha boca, Pai. Palavras que são suas, Pai. Aquilo que o Senhor já ministrou do meu coração, que flua, Pai. Para que o seu nome seja exaltado ao mais alto e sublime lugar, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, deixa eu contextualizar você acerca desse texto. Precisa beber uma água aqui, só um minuto. Bem, o cenário é Moisés, ele vive no Egito, né? E ele presencia a cena de um egípcio, ele presencia a cena de um egípcio ali matando um hebreu, um de seus irmãos. E naquele cenário ele mata aquele homem e ele se vê com a necessidade de se evadir do Egito, porque ali o rei do Egito ele queria a cabeça de Moisés, ele queria matar Moisés. E Moisés, naquele cenário, ele se evade para as terras de Midian. E chegando lá, ele se abriga nas proximidades de um poço. Quando chega um determinado dia, ele presencia ali 7 mulheres indo buscar água para levar para o rebanho do seu pai.
Esse homem era Jetro. E diante daquele cenário, sete outros homens, pastores, eles chegam e ali gera-se uma confusão, algo que começa a gerar um conflito. E Moisés, ele chega e intervém diante daquele caso. Bem, isso é muito bem visto pelo pai dessas mulheres, e Jetro, ele convida Moisés para poder visitar aquela casa e estar ali com eles diante daquela condição. Tamanha gratidão de Jetro. Então, Moisés, ele passa a viver ali, e Jetro dá uma de suas filhas, Zípora, em casamento a Moisés. Então ele tem um filho chamado Gerson. Bem, num determinado dia, Moisés, ele cuidando do rebanho de Jetro, ele se desloca até o Sinai, o deserto, ao qual ele leva esse rebanho do seu sogro para poder ter os seus devidos cuidados, né, acerca de que todo o rebanho deve ter. E diante daquele cenário, ele tem uma revelação, talvez uma das mais fascinantes da Bíblia. O próprio Deus, ele se revela a Moisés, o convidando para uma grande e linda comissão, uma grande comissão a ser realizada por Moisés. O seu povo estava cativo no Egito e Moisés era convidado. Mas eu quero me ater na revelação ao qual o próprio Senhor, ele dá a Moisés, a forma como Deus se revela a Moisés. Bem, o tema dessa mensagem é Eu Sou. Qual é o tema da mensagem? Amém. Bem, naquela conversa ao qual nós lemos, o Senhor, ele se revela a Moisés, se expressando como duas formas. No verso 15, ele se apresenta como sendo o Senhor, né? E dentro dessa expressão, o Senhor está ali em letras maiúsculas. Aqui a gente tem o que muitos conhecem como o tetragrama sagrado, o nome de Deus revelado a Moisés. E nesse cenário a gente tem o que hoje muitos de nós conhecemos como sendo a expressão, não quero entrar em detalhes, mas hoje nós conhecemos, e digamos que seria algo como uma unanimidade de entendimento acerca do que o meio teológico pensa, o nome de Deus sendo expresso por meio do nome Yahvé. Mais uma vez, não é a maneira ao qual nós temos por absoluta certeza, mas é um consenso no meio teológico. E por mera curiosidade, já que nós estamos passando por esse tema, o termo também Jeová é oriundo do tetragrama sagrado. Bem, então, essa é uma das expressões ao qual Deus se revela. Ele se apresenta como sendo Yahvé, o seu nome pessoal, assim como meu nome é Fabrício. E, curiosamente, ele se apresenta como sendo também Eu sou o que sou. Eu vou fazer uma analogia para os irmãos entenderem do que Deus precisamente ali ele quer dizer. Bem, eu vou falar de mim mesmo para não falar de outros irmãos. Aqui na igreja eu faço parte também do Ministério de Louvor, né? Eu toco guitarra ou naquela ponta ou naquela ponta, e dentro desse ministério eu toco guitarra apenas. O Fabrício é o guitarrista. Mas essa seria como a minha função dentro do ministério. Eu sou limitado a tocar guitarra. Se me derem duas baquetas para tocar bateria, vai ser um desastre. Se me derem as teclas para tocar, vai ser um desastre. Então eu sou limitado a tocar guitarra. Bem, mas quando Deus diz eu sou, ele está dizendo eu sou o que você precisar, na hora que você precisar e diante do cenário que você precisar. Deus, ele se revela dessa maneira a Moisés, dizendo que a forma que ele precisasse diante do Egito, diante das condições mais adversas, ele se moldaria e se faria presente para mostrar que ele
é Deus e que Ele pode todas as coisas. Bem, no hebraico, a transliteração e a forma de pronunciar seria Erie, Asher, Erie, que seria exatamente isso. Deus se revelando de uma maneira ao qual Ele pode todas as coisas. Mas eu quero compartilhar algo com os irmãos. Se diante do Sinai, diante daquela sarça, Deus se revelava a Moisés com uma poderosa declaração, como sendo, eu sou, séculos depois, esse mesmo eu sou, vestiu-se de carne e habitou entre nós. O apóstolo João, ele registra esse eu sou como sendo o Filho de Deus e assumindo esse nome, aplicando diretamente a si mesmo. Ao longo do Evangelho de João, cada vez que Jesus diz eu sou, ele está dizendo, aquele que falou com Moisés no deserto, sou eu. E João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Continue a lembrar que você está submerso a águas profundas, limpas, e você está coletando tesouros para a sua vida. E quando eu digo tesouros, eu não estou falando de bem material, eu digo de palavras de vida, palavras que podem resgatar você, talvez dessa condição que você está hoje. Amém? E aqui eu quero compartilhar com os irmãos, é uma palavra breve, mas eu creio que ela tem muita eficácia para a sua vida. O primeiro tópico seria da escuridão até a vida. Jesus, ele menciona em João 8,12 como se revelando a luz do mundo. E ele se expressa, eu sou a luz do mundo. Quantas vezes, meus irmãos, diante dos cenários mais adversos das nossas vidas, nós nos encontramos numa condição de profundidade, uma condição de escuridão, ao qual nós mesmos não sabemos como nós iremos sair daquele local. É necessário uma ajuda. Muitas das vezes os irmãos, eles se achegam até nós como uma palavra do céu e Deus se revela até nós como sendo a luz do mundo, aquilo que precisa clarear. E à medida que a gente vai dando permissão para que Deus se achegue mais próximos de nós, essa revelação ela vai nos sendo dada e nós percebemos o que nós precisamos deixar para trás, o que nós precisamos melhorar, e tudo aquilo que era escuro em nossas vidas passa a se tornar claro. Jesus se revela como sendo a luz do mundo ao livrar uma mulher adúltera, pega em adultério. Ela estava prestes a ser apedrejada, mas Jesus se revela até ela e se revela com o seu infinito amor, com a sua infinita bondade, a sua misericórdia que dura para sempre. E quantos de nós já não passamos por condições assim, né, meus irmãos? Um cenário de luz, de escuridão, onde muitas vezes pessoas queriam nos cancelar, e Deus, ele se apresenta de uma maneira tão especial a cada um de nós, revelando a sua infinita misericórdia. Em João 14, verso 6, Jesus se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. São muitas as possibilidades que nós temos de caminhar ao longo dessa vida. São os mais diversos convites, são as mais diversas condições ao qual todos os dias eu e você somos expostos a estarmos presentes. Mas Deus, porque nós temos Deus, nós seguimos por um limpo, um belo e um verdadeiro caminho. Jesus se apresenta como sendo o caminho para mostrar para você, para mim e para você, que não há outro caminho, não há outra possibilidade, não há outra vertente. Jesus é o único caminho. Diante da última ceia, quando os discípulos estavam confusos e com medo, Tomé pergunta: Senhor,
nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus menciona essa frase aos seus discípulos com o objetivo de preparar para a sua partida. Ele afirma que só por meio dele é possível se achegar até o Pai. Meus irmãos, Jesus está aqui nessa noite para mostrar para mim e para você que não há outro caminho, não há outra possibilidade. Ele está se revelando para você de uma maneira muito especial, provando para mim e para você que não existe outra vertente a ser seguida. Você e eu devemos seguir o caminho, e o caminho é Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus também se revela em João 10:9, como sendo a porta. Todo caminho ele leva até um destino, ele leva até um acesso. Jesus ele faz essa alusão à porta como uma ilustração perfeita, representada por Jesus, para dizer que o acesso a Deus Pai só é possível por meio dele. A porta, meus irmãos, é um lugar de limite, é um lugar que separa ambientes. E eu creio que Deus hoje, ele quer se revelar, Jesus, ele quer se revelar a mim e você, para mostrar que existem ambientes ao qual nós devemos romper nessa noite. Existem ambientes que nós devemos deixar para trás, que já não fazem mais parte daquilo que Deus está chamando você para fazer. É necessário que você acesse uma porta, e essa porta que vai te dar salvação. E ao acessar essa porta, meus irmãos, existe um bom pastor do outro lado, e ele quer ter tempo com cada um de nós. Após sair de um cenário de escuridão, percorrer o caminho, a verdade e a vida, você acessa uma porta. E essa porta, meus irmãos, do outro lado, existe um bom pastor. Existe um bom pastor que ele quer ter tempo comigo, com você, para poder nos ensinar, nos direcionar, mostrarmos um caminho de excelência e nos conduzir para a vida eterna. Hoje, você está sendo achado no Senhor. Você crê nisso? Nós temos é da nossa natureza a necessidade de nos juntarmos, fazermos parte de grupos, né? São os mais diversos grupos ao qual nós fazemos parte. Faço parte do grupo do trabalho, né? Tem irmãos aí que gostam de jogar o seu futebol, né? E lá eles também estão inseridos. E dessa maneira nós estamos inseridos. Mas nesses meios, Jesus ele está presente? Jesus ele está se fazendo presente em nossas vidas, nos conduzindo, nos discipulando, ou melhor, com todos os ensinamentos que eu e você estamos tendo, nós estamos revelando o nome de Jesus em meio a esses ambientes ao qual nós estamos inseridos? Bem, após se revelar a você e a mim como sendo a luz do mundo, nos tirando de um cenário de escuridão, como sendo o caminho, a verdade e a vida, como sendo a porta e como sendo o bom pastor, agora ele quer nos alimentar. Ele quer dar o alimento para cada um de nós. Mas esse alimento não é o alimento físico. Porque, veja vocês, Mateus 6, 25 ao 26, existe uma passagem ao qual as Escrituras garantem que a mim e nem a você há de faltar o alimento. E aqui eu estou falando do alimento físico. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que se vestir. Não é a vida mais importante do que a comida,
e o corpo mais importante do que a roupa, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Meus irmãos, aqui existe uma palavra do céu. O reino do céu sendo manifestado nas nossas vidas para garantir para você que você não precisa se preocupar com o alimento físico. O alimento físico, quem garante é o próprio Deus. Mas Deus, o próprio Jesus, quando se revela como sendo o pão da vida, ele está dizendo de algo muito mais profundo. Ele está se revelando o alimento espiritual que eu e você precisamos ter. E esse alimento só é encontrado nele. Ao dizer essa frase, eu sou o pão da vida, Jesus mostra que mais importante do que o alimento físico é o alimento espiritual. E o alimento para saciar nele é eternamente. Busque em Jesus o alimento da sua alma. Ele é o alimento que irá manter espiritualmente você de pé. O grande dia, meus amigos, está por vir. E existe uma recompensa que não está aos nossos olhos, mas essa recompensa é dada pelo próprio Jesus ao ele nos revelar o verdadeiro galardão que há nos céus para mim e para você. É necessário uma vida com disciplina no Senhor. E nesse momento eu gostaria de acessar a próxima vez ao qual o Senhor ele se revela. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Agora, porque eu e você, nós já temos o discernimento que nós temos o verdadeiro alimento espiritual. Nele, você já está nutrido, você já consegue discernir as coisas do céu e as coisas da terra. E porque você está conectado 100% nele, você passa a frutificar, você passa a dar frutos. E agora, não é mais sobre você, é sobre quem anda com você, é sobre quem necessita de uma palavra e quem vai passar a se alimentar diante dos frutos ao qual eu e você passamos a dar. Contexto: preparando os discípulos para viverem sem sua presença física, na última ceia ele afirma ser a videira verdadeira, usando essa metáfora para lembrar que é necessário que os discípulos permaneçam conectados a ele, pois ele é o alimento espiritual ao qual nós iremos frutificar para que o nome dele seja conhecido. Amém? Graças a Deus. E acessando o terceiro e último tópico, é uma palavra breve, mas eu creio que é uma palavra que tem muita eficácia para o seu coração. Eu gostaria até de convidar já o Ministério de Louvor para subir. Quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo que haverá momentos que, mesmo que você, sem você acreditar, mesmo que você já tenha um decreto estabelecido diante da sua vida, mesmo que o cenário seja um cenário de caos, onde você não tenha mais esperança, Jesus está dizendo para mim e para você que nele há esperança. Por mais que você já tenha dado a sua vida por encerrada, talvez você não tenha mais esperança, mas nele, ele promete que existe ressurreição, e ressurreição numa vida. Ele quer te resgatar para você viver, e viver tudo que ele planejou e projetou para você, meus irmãos. Ele está dizendo para mim e para você, no momento ao qual você talvez esteja sentindo onde todas as suas forças já estejam se esvaindo pelas suas mãos, ele está dizendo para você nessa noite que você vai viver, que você vai frutificar, que você vai viver todos os sonhos ao qual o Senhor separou para você.
Não põe limite no que o Senhor, Ele quer fazer na sua vida. Ele é o verdadeiro eu sou. E quando Ele diz eu sou, Ele não coloca um limite na forma que Ele quer acessar. Somente eu e você sabemos das nossas mazelas, dos buracos que nós carregamos nas nossas almas. A dimensão, só quem sabe, é você e o próprio Jesus. Mas Ele está dizendo para você nessa noite que esse trauma, essa dor, é só Ele que pode curar, é só Ele que pode restaurar. E Ele está te chamando nessa noite para te dar vida. E é vida em abundância, meus irmãos. Ele está dizendo para você nessa noite: vem para fora, Lázaro. Diante de um cenário de morte, Lázaro, ele já está morto. Mas Jesus mostra ter autoridade sobre a vida e sobre a morte. Somente nele há a esperança de vida eterna. Mesmo em perdas ou diagnósticos difíceis, confie em Jesus, pois Ele é real e tudo que Ele faz é para glorificar o seu próprio nome, para que o nome dEle seja exaltado ao mais alto e sublime lugar. Às vezes, Deus nos leva a condições extremas para que tomemos decisões também extremas. E quando o controle já não está mais em nossas mãos, nós entregamos nas mãos dele, ele diz: agora é comigo, deixa que eu vou fazer, porque eu sou o verdadeiro Jesus, eu sou o verdadeiro Deus, ao qual pode reparar toda a frustração, toda a fraqueza, todas as dificuldades que existem dentro do seu ser. E para provar que o próprio Jesus, ele se revela como o verdadeiro eu sou, o verdadeiro eu sou o que sou, ao qual se revelava a Moisés naquele cenário no deserto, uma sarça que queimava, mas não se consumia. Em João 8,58, talvez uma das menções mais belas e fortes do Evangelho, após um embate com os judeus acerca da divindade de Jesus, Jesus ele responde: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus, diante daquele cenário, eles tentaram apedrejar Jesus, eles tentaram matar Jesus, mas eu creio que nem eu nem você, diante de tudo isso que nós acabamos de ouvir nessa noite, estamos com pedras nas mãos. Eu creio que você entendeu que existe de fato um Deus que quer se revelar e resgatar a sua vida de um cenário de caos. Talvez você esteja num cenário mais obscuro, talvez o seu caminho não tenha sido encontrado, talvez você ainda não tenha acessado uma porta, conhecido um bom pastor, nem se alimentado do pão da vida. E talvez você também não tenha experimentado a riqueza de estar conectado à videira verdadeira. Mas Deus hoje, Ele quer ressuscitar a sua vida e te chamar para um tempo novo. O Jesus que é tudo para todos, hoje Ele também quer ser tudo para mim, para você, e te libertar, meus irmãos. Está aqui hoje para dizer que você precisa, e para o que você precisar e quando você precisar, Ele está dizendo: eu tenho a medida exata para poder transformar tudo aquilo que você carrega por peso e por frustração na sua vida. Mas talvez diante de tudo que você ouviu, mesmo as palavras tendo poder por si,
essa revelação ter sido uma revelação completa acerca de quem Jesus é, da divindade de quem Jesus é, talvez você ainda tenha pontos de interrogação na sua mente, tentando entender um pouco mais de quem Jesus é. E nesse momento,